Alô, alô, Brasil! Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Dessa sequência de vídeos analisando os grupos da Copa do Mundo. Ontem analisamos o grupo C, eu e Herbert Ramos, meu amigo aqui dos canais Globo, né? Jornalista aqui na TV Asa Branca, filial da Rede Globo aqui em Caruaru. Que se você não segue ele ainda, aproveita para seguir ele no canal dele. Ele tem mais uma pegada diferente do meu, né? Ele fala muito sobre futebol pernambucano, futebol brasileiro. Diferente da pegada aqui que é mais ligada ao futebol espanhol, mas tem muito conteúdo legal para vocês. E aí, claro, para falar sobre esse grupo D entre Estados Unidos, Turquia, Paraguai e Austrália, esse grupo que não tem favorito, mas é um grupo que promete ser bem legal na Copa do Mundo. Já deixa a palavra aí, já dando a deixa para Herbert falar sobre esse grupo bem legal. Fala aí, Helder, tudo certo? Prazer estar aqui participando mais uma vez com você. Mandar um abraço para todo mundo que acompanha o teu canal. Pedir para todo mundo também depois dar uma passadinha lá no meu canal, Herbert Ramos aqui no YouTube. Todo mundo que está acompanhando através do meu canal também conferir o conteúdo do Helder. Esse grupo é um grupo muito interessante, como você falou, e começando pelos donos da casa, eu acho que os Estados Unidos fizeram até um ciclo de uma certa evolução. Alguns jogadores nos Estados Unidos conseguiram, com a seleção, melhorar o desempenho deles. E os Estados Unidos têm sim material humano para conseguir incomodar, para conseguir pontuar, para conseguir apresentar um bom futebol na Copa do Mundo. A gente está falando do McKennie da Juventus, o Pulisic do Milan, a gente está falando Nosso do LeBron Balogun James do do Mônaco. futebol. Sim, são jogadores assim de bom nível. Né? Quando a gente olha para a linha de frente dos Estados Unidos, a gente deve ter Balogun, Pulisic e Timothy Weah. Então, assim, é um time de qualidade. Né? Tem o McKennie no meio campo, tem o Serginho Dest, ex-Barcelona, atualmente no PSV, já algumas temporadas no Tem o PSV. Giovanni Então, Reina, que jogou no tem o Borussia Giovanni Dortmund. Reina também. Talvez a maior ausência desse time dos Estados Unidos seja o Johnny, né? O Johnny Cardoso, Sim, que é um pouco brasileiro, um pouco espanhol, um pouco americano, e ele acabou ficando fora da se lista, teve uma lesionou agora questão de no final de lesão também. temporada. Pois é, foi utilizado muitas vezes pelo Atlético de Madrid, e mesmo assim os Estados Unidos têm um time relativamente forte comparado às outras seleções dos Estados Unidos que participaram de Copa do Mundo, mas é um time que talvez tenha dificuldade quando o nível de enfrentamento aumenta. A grande dificuldade dos Estados Unidos ao longo de quase que todas as Copas do Mundo é conseguir compreender taticamente como as equipes adversárias de maior nível funcionam. Então, os Estados Unidos, já na última Copa, tinham uma geração de muitos jogadores do futebol europeu, mas o entrosamento entre eles na seleção acabou ficando um pouco abaixo. Tanto é que os Estados Unidos teve dificuldade em um grupo que tinha o Irã, por exemplo, né, que tinha a Inglaterra ali aos trancos e barrancos, né, que fez um grande jogo e depois deu uma baixada no ritmo. Enfim, tinha País de Gales e Estados Unidos não consegue ganhar de País de Gales. Enfim, várias questões. Eu acho que os Estados Unidos têm bons nomes, eu acho que tem uma proposta de jogo que ficou mais equilibrada nos últimos tempos. O fato de não disputar eliminatórias, acho que acabou dando uma tranquilidade para que os Estados Unidos pudessem trabalhar e tentar evoluir essa equipe. Mas em um grupo com Paraguai, Turquia e Austrália, eu acho que os Estados Unidos vão ter muita dificuldade. Muita dificuldade. A gente estava conversando aqui em off dos Estados Unidos como país sede, porque tem uma questão de apoio da torcida, que eu nem acho que vai fazer tanta diferença, porque a torcida dos Estados Unidos está prometendo grande festa, e a gente sabe como são as torcidas da casa, mas tem toda uma questão que a Turquia faz muito barulho, o Paraguai vai fazer muito barulho, enfim, eu não sei até que ponto a torcida vai fazer diferença, mas com certeza tem uma pressão geopolítica aí por decisões dos líderes dos Estados Unidos, e não estou nem falando do aspecto futebol, né? Tem um Sim. aspecto maior que os Estados Unidos têm que meio que dar um recado para o mundo e fazer uma boa campanha como anfitrião, e talvez não aconteça. Então, estou muito curioso para ver como é que vai ser os Estados Unidos depois de uma derrota na estreia, por exemplo, que eu acho perfeitamente possível. Então, finalizando essa parte dos Estados Unidos, né, pelo menos o meu comentário, eu acho que é um time que tem boas peças individualmente falando, né, que pode conseguir em um jogo ou outro marcar alguns gols, tornar a partida complicada, mas como time
eu acho que coletivamente falando, está abaixo da Turquia, está abaixo do Paraguai e coletivamente está até abaixo da Austrália, embora eu acho que tecnicamente o elenco dos Estados Unidos é superior. Apesar de ser um elenco forte, assim, eu acho que nas últimas Copas esse é o grande elenco dos Estados Unidos nas últimas Copas. Acho até melhor que o de 2014, né? Que já tinha um Dempsey mais velho, Howard mais velho, mas assim, é uma seleção que apostou em Maurício Pochettino, né? O técnico argentino estava no PSG, sai, vai treinar a seleção americana, mas eu acho também a falta de competição, né? Porque eles perderam a Copa Ouro para o México, era o super favorito, o México numa crise danada, mas ainda sim perderam para o México por 2-1 na final da Copa Ouro. Mas a questão do Pochettino é que ele aí não conseguiu achar esse time, assim, sabe? O trabalho ia, hoje tá bem, né? Fizeram um bom amistoso, golearam o Uruguai, por exemplo, numa das últimas datas FIFA. Mas assim, o time vai bem, mas ele não consegue ter sequência, né? Não é um time com identidade. Pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com os alas, né? Um time que ofensivamente é muito bom. A gente viu na partida do final de semana contra o Senegal, por exemplo. Marcou 3 gols, mas tomou 2, assim, e gols de bobeira. Mas assim, é um time que não tem essa identidade, sabe? Acho que o Maurício Pochettino não acertou como esperava. E até uma crítica ao Maurício Pochettino, né? Ele não é mais aquele treinador que era no Tottenham, tão promissor, que surgiu ali em 2015 e 2016, que depois que leva o Tottenham a disputar a Premier League com o Leicester. Tem aquele super trabalho com Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen. E aí, ao longo dos anos, foi caindo, né? Claro que o Tottenham foi diminuindo o investimento, até a sua demissão em 2019 para 2020 com o José, que troca, né, pelo José Mourinho. Mas é nos Estados Unidos que tem muita pressão envolvida, é um time que está muito pressionado por ser o país sede, e a gente sabe como existe essa pressão, né? A gente viu aqui em 2014 no Brasil como a seleção brasileira estava pressionada e que os jogadores sentiram. E aí, claro, essa é a grande questão, como os caras vão reagir, né? O Pulisic, por exemplo, não vem de uma boa temporada no Milan. Chegou até a ser reserva na seleção americana, ele pode até ser reserva caso o Pochettino acha um encaixe de time melhor. Então, é um time que está muito, muito pressionado. E aí, claro, tem rivais aí como a Turquia e o Paraguai que tem chances muito boas de uma classificação. Exatamente. E aí eu já vou começar no embalo falando do que para mim é o melhor time desse grupo, que é a Turquia. A Turquia tem uma geração fantástica, uma das melhores. A Turquia já chegou em semifinal de Copa do Mundo, então talvez seja cedo para falar que é a melhor, mas com certeza está entre as melhores gerações turcas e com muitos jogadores jovens que podem, inclusive, não fazer a Copa da vida agora, podem fazer daqui 4 anos, por exemplo, mas também podem fazer agora, porque já entregam resultado agora. Né? Eu estou aqui com a camisa do Real Madrid, inclusive em homenagem ao cara que, para mim, vai ser o protagonista desse grupo, que é o Arda Güler. O Arda Güler é um jogador fantástico, o grande líder técnico dessa seleção turca, mas ele se beneficia porque não apenas ele joga bem com a seleção turca, você tem o Yildiz da Juventus, que é um baita jogador e que pode fazer o lado do campo, marca gols, jogador também muito interessante nessa seleção turca. Até o próprio O Aktürkoğlu, Çalhanoğlu, tem o Çalhanoğlu no meio campo, o Aktürkoğlu no ataque. Você tem jogadores também, o Kadioglu na defesa que o Yilmaz chega ao também, ataque. o Sim, sim, Demiral que sim. jogou na Juventus. Assim, é um time Exato, bom. exato. É uma seleção com várias opções, com vários jogadores que podem decidir, né? Tem um fator torcida que eu já imagino a Turquia fazendo muita festa, porque o torcedor turco é assim. Quando a gente fala de clima, que é um tema que está sendo bem relevante nesse pré-Copa do Mundo, né? Essa questão do clima, porque os jogos serão no calor, muitos deles e tal. Os Estados Unidos também, boa parte da seleção não joga no clima da MLS. Então, não acho que vai ter vantagem para ninguém nesse grupo. E acho que a Turquia talvez tenha o melhor elenco desse grupo, talvez tenha os melhores expoentes técnicos, como Çalhanoğlu, Yildiz e Arda Güler. E acho que é um time que vem em uma crescente. A Turquia por pouco não conseguiu uma vaga direta para a Copa, foi para a repescagem, conseguiu essa vaga no sofrimento. Eu acho que talvez esse é o ponto que levanta uma pulga atrás da orelha quando a gente fala da Turquia, que é o seguinte: a Turquia por muitas vezes
resolve o jogo no finalzinho. E aí é uma situação que às vezes o time demora demais para marcar gols, às vezes o time demora demais a reagir quando toma gols. E quando a gente vê um jogo como a repescagem, por exemplo, 1-0, festa, a Turquia comemorando, parece que a Turquia é o time da raça. Só que às vezes a Turquia vai demorar para fazer esse gol e esse gol não vai vir. Então, contra uma defesa contra o Paraguai, por exemplo, uma defesa como a paraguaia, pode ser muito complicado para a Turquia furar essa defesa, e é um time que já enfrentou dificuldades em situações semelhantes. Eu ainda acho que é o melhor elenco. Para mim, a Turquia vai brigar pela primeira posição desse grupo. Turquia voltando para a Copa do Mundo e já com a chance real de avançar de fase, mas para mim fica esse asterisco. É um time que pode ter dificuldades para furar defesas e pode muitas vezes perder oportunidades e ficar um jogo que só seja definido lá no final. Então, é um time que, apesar de ter muitos pontos positivos, ainda não dá plena confiança de que consegue competir, por exemplo, com os times que devem vir no mata-mata. Imaginando que a Turquia vai passar os times mais fortes que vêm no mata-mata, talvez a Turquia não tenha chegado ainda nesse nível, mas é uma seleção bastante promissora. Eu acho que a Turquia tende a ser uma das surpresas da Copa. Manteve a mesma base, assim como foi na Euro em 2024, né? O time, a mesma base, um time que atua ali no 4-2-3-1, com o Arda Güler mais centralizado, mas ele também pode fazer o lado direito, com o Yıldız ali pelo lado esquerdo, que é a grande força da Turquia, né? O lado esquerdo muito forte, principalmente com o Yıldız. Mas assim, eu acho que, falando sobre o Arda Güler, eu tendo a ter essa sensação dele ser uma das revelações da Copa, como ele foi anunciado agora como revelação da UEFA Champions League, porque aí eu acho que o Lamine Yamal já não conta mais como revelação, né? Se o Lamine Yamal fizer uma grande Copa do Mundo, ele vai entrar aí no hall de melhores da Copa, sabe? Tá em outra prateleira, mas aí eu acho que a Turquia tende a ser uma das revelações da Copa do Mundo. É um time que gosta de ter a bola, que gosta de construir, gosta de colocar o adversário lá atrás. E aí eu vejo já um confronto contra o Paraguai, que vamos falar daqui a pouco, um confronto complicado para a Turquia, porque o Paraguai é aquele time que não faz questão nenhuma de ter a bola, então a Turquia, na teoria, vai propor o jogo, só que é um time que sofre na transição defensiva, que muitas vezes dá espaço, na hora de voltar, uma pressão mal feita, o jogador que demora um pouco mais a voltar, e aí permite um contragolpe, e aí, claro, a gente sabe como o Paraguai é forte nesse tipo de jogada, um time que vai por uma bola, então é uma Turquia que chega forte na Copa do Mundo, né? O jogo de despedida da sua torcida foi um 4-0 contra a Macedônia do Norte. É um time que tem uma bola aérea muito forte, uma bola parada sensacional, tanto em chutes diretos, né? Que a gente tem o Arda Güler, que é um excelente batedor de falta. Também, eu não sei se você vai lembrar, na Euro em 2024, a Turquia era um time que marcava muitos gols de fora da área. Sim, Sabe? Que os sim. jogadores, quando tem espaço, chutam o tempo inteiro, sabe? É aquele chuta-chuta que abre um espaço, chutei. Então é uma seleção forte, o elenco é muito bom, tem peças de muita qualidade. Gosto muito do Arda Güler, né? Acho ele foi um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada. O Yıldız também, quando tá livre de lesão, ajuda muito. Então, assim, é uma seleção muito, muito forte, manteve essa base. Eu aposto muito a Turquia como uma das surpresas da Copa do Mundo. Se for para imaginar um cenário do grupo, eu acho que a Turquia deve ser a primeira colocada, né? O trabalho do Vicente Montella é muito bom, então é uma Turquia que você vai pensar, passou na pescagem, mas, gente, o grupo da Turquia nas eliminatórias era a Espanha. Só passa o Pois é. primeiro. O que vai direto é o primeiro colocado. Então, a Espanha. A Espanha goleia a Turquia em um jogo, mas assim, o jogo foi duríssimo. A Espanha marca 2, 3 gols assim, muito rápido. E aí você pega o placar, não diz o que foi o jogo, sabe? Então, por isso que a Turquia foi para a repescagem, porque pegou um grupo muito, muito complicado, sabe? Com a favorita para vencer a Copa do Mundo. Talvez aquele salto, né, que eu mencionei há pouco, a Turquia ainda não consiga dar. Só que imaginando uma Turquia que eventualmente passe em primeiro lugar, a Turquia pode pegar um adversário de um nível semelhante e aí dá jogo. E aí a gente já está falando de uma Turquia que pode eventualmente chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo. E aí o time vai ganhando confiança. E toda Copa tem uma zebra.
A gente, Sim. na última Copa do Mundo, Marrocos foi até a semifinal. Em 2018, a Croácia foi até a final. Em E a 2014, Rússia, né? Costa Em Rica 2018 foi teve a até as Rússia. quartas de final. A Rússia foi longe, né? Então, assim, toda a Copa do Mundo tem sempre pelo menos um, e às vezes mais de um, time que surpreende. E a Turquia, eu acho que pode ser esse time. Outro time que eu acho que também pode surpreender, principalmente na fase de grupos, porque acho que em relação à Turquia as expectativas são menores, mas é um time que também pode passar e não me surpreenderia se termina em primeiro, é o Paraguai. Paraguai também tem uma geração muito boa e uma geração que tem alguns aspectos diferentes de outras gerações muito boas do Paraguai. O Paraguai participou da Copa de 2010, fez um jogo épico contra a Espanha, né? Um jogo Aquele muito Paraguai era difícil da Espanha. chatíssimo, de Oscar Cardoso, Exato, que nós foi ainda tinha perdendo Roque Santa pênalti. Cruz, ainda tinha Oscar É, Cardoso, talvez no auge, enfim. Só que outras gerações paraguaias marcavam o jogo pela parte física e muitas vezes sofriam com: beleza, eu consigo marcar com qualidade, eu tenho uma defesa sólida, eu tenho um bom goleiro, eu tenho uma boa dupla de zaga. O Paraguai sempre foi escola de bons zagueiros, de bons volantes e continua assim. Só que com a bola, o que é que o Paraguai vai fazer com a bola? Muitas vezes era um chutão para frente para buscar atacantes goleadores. O Paraguai teve vários ao longo dos anos. Só que, atualmente, o Paraguai conseguiu trazer ali uma defesa muito sólida, com nomes que a gente conhece bastante, né, do futebol brasileiro. Estou falando aqui de Júnior Alonso, que na seleção, inclusive, está jogando de lateral. lateral esquerdo, Lateral esquerdo, o Gustavo Gustavo Gomes, que é uma das Gomes. referências desse time do Paraguai e é líder no Palmeiras e líder no Paraguai também. O Gatito Fernandes foi convocado como goleiro, vamos ver se vai jogar, né? Mas é Que é um o grande jogador problema, né? Eu bastante acho que a grande respeitado. questão da seleção paraguaia é a questão do gol. Que aí o Gatito Fernandes hoje é reserva, então vai colocar um goleiro reserva ao estilo que foi Júlio César lá em 2014? Fica essa dúvida, mas assim, dos jogadores que a gente conhece, tem o Bobadilha também, tem vários nomes que a gente conhece, que já passaram ou ainda estão atuando no futebol brasileiro. Maurício, Maurício, né? O naturalizado, é Maurício, brasileiro naturalizou paraguaio, né? pois é. E aí o Maurício, eu acho que ele já encaixa no que eu falei do Paraguai ter algo mais, em comparação a outros times do Paraguai. Porque quando a gente olha para o setor de ataque do Paraguai, a gente vê o Almiron, a gente vê o Enciso participando desse ciclo, o Maurício, agora nessa reta final desse ciclo. São jogadores que te entregam uma movimentação dentro de campo totalmente diferente daquele jogo extremamente físico, daquela marcação, daquela tática a todo momento, e você vai vencer o adversário muitas vezes pelo cansaço. Você vai marcar tão bem que o adversário vai cansar, você vai ter um contra-ataque, você vai dar um chutão lá para frente e o atacante vai resolver. O Paraguai não é isso. Quando o Paraguai recupera a bola, e é como você já tinha falado, o Paraguai não tem o interesse de ficar 90% com a posse da bola. Ele deixa a bola com o adversário. Mas quando ele recupera, ele tem um jogo rápido com os pontas, ele tem um jogo rápido com o ataque e ele tem jogadas individuais. Paraguai hoje, com Enciso e Almiron, ele tem jogadores que, se eventualmente eles forem jogar contra a Austrália e a Austrália tiver fechadinha e Paraguai fique com a bola, a maior parte do tempo, eles podem fazer jogadas individuais e decidirem o jogo. Isso o Sim, Paraguai não tinha em outras seleções. Então eu acho que é uma geração muito boa. Você tem o Diego Gomes no meio-campo, jogador do Brighton, que é muito muito bom bom. jogador. Você tem um entrosamento ali de alguns atletas do Brighton na seleção do Paraguai, que pode ajudar bastante. Outros jogadores que se conhecem aqui do futebol brasileiro. Tem o Então Ramon é uma Souza do geração muito Palmeiras. boa. O Ramon Sousa, que é outro, nesse sentido também, né? Ajuda defensivamente, mas tem uma característica de velocidade, talvez nem tanto do drible, mas tem muita velocidade, tem muita chegada ao ataque. Então, assim, o Paraguai é uma equipe, para mim, encaixada, é uma equipe que encontrou uma forma de jogar que os jogadores confiam nela e executam muito bem, e talvez o Paraguai faça frente e jogos muito equilibrados contra todos os times desse grupo Sim, e possa se classificar, talvez até em primeiro, não acho um absurdo. E o Paraguai vai dar trabalho na Copa do Mundo contra qualquer time, porque é difícil você olhar
o Paraguai e falar uma posição que o Paraguai está muito abaixo. Porque a maioria das posições você olha e são jogadores que jogam no futebol brasileiro ou jogam no futebol europeu em times da parte do meio para cima. Então é um time muito interessante. A gente falou da Turquia, mas outro time que pode surpreender bastante é o Paraguai. É um grupo que não tem dono, sabe? A gente não vê é um grupo sem dono. Como é o grupo do Brasil, por exemplo, né? O Brasil é o soberano, mas aí tem o Marrocos que, claro, dependendo do confronto, pode roubar pontos e aí no final ser o líder do grupo. Mas esse grupo aqui não, é totalmente contado com o imprevisível, né? Um grupo que a gente não sabe prever. A estreia dos Estados Unidos na Copa é contra o Paraguai. Ver a pressão que vai estar nos Estados Unidos, toda a tensão que a gente sabe que é um estreia. Então, assim, num jogo desse, o Paraguai ganha, larga na frente, e aí pega uma Austrália que é mais fraca, né? A adversária mais fraca do grupo, aquele adversário que sofrendo com muitas lesões, e aí o Paraguai encaminha essa classificação. Pelo menos entre os melhores terceiros, por exemplo. Se ganhar os 2 primeiros jogos, talvez já encaminhe, inclusive, pelo menos como segundo. Exatamente, porque vê, é uma seleção que tem sua forma de jogar ali fechadinho, 4-4-2, ataca com seus pontas no 4-2-3-1, né, com os pontas rápidos para tentar buscar uma bola. Então, não vai fazer questão nenhuma. Tipo, para os Estados Unidos, o jogo contra o Paraguai é extremamente complicado, porque os Estados Unidos pressionado, como eu falei, de um time que diga assim: olha, faça seu jogo, tô aqui recuadozinho, e nesse estilo de jogo aí, o Paraguai pode bater aí umas oitavas, né, que nesse formato novo seria as quartas de finais. E aí, dependendo do cruzamento ali, quem sabe umas quartas de finais novamente, como chegou em 2010, sabe? Pode acontecer de tudo, porque é um time que tem pontos fortes em todos os setores do campo. Pontos fortes na defesa, pontos fortes no meio, pontos fortes no ataque. Talvez a principal dúvida é realmente a questão do goleiro, né? Quem é que vai ser o goleiro da seleção paraguaia? Você destacou aí o jogo contra a Austrália. Eu vou entrar já na questão da Austrália. Na última Copa, eu não dava nada pela Austrália, porque não Também não. conhecia muitos jogadores e a gente se acostumou a ver a Austrália apenas participar das Copas, né? Mas assim, costumava perder todos os jogos, o Aquela Paulo geração de Torres, 2014 com Cahill, né? Era boa, era uma sim, geração boa, que dava um trabalho. Aquele jogo contra a Holanda em 2014, né? Que era um grupo com Chile, Espanha, e Holanda e Austrália. era um Pelo grupo menos fazia. complicado também para a Era, Austrália. tipo, pelo menos fazia bons jogos, assim. Aquela geração que tem levado a Austrália a Copas do Mundo era boa, mas aí, claro, uma geração agora totalmente nova, que conta com o goleiro Matt Ryan, que é o principal destaque, já veterano, né, 34 anos, mas é uma seleção realmente do Tony Popovic que a gente não sabe, assim, sabe? É um time com muitas lesões, tem muitos jogadores de destaque que estão... passou o período da Austrália, né? Aquela geração de 2014 tínhamos muitos jogadores na Premier League, por exemplo. Agora não, assim, sabe? Existe uma queda de nível muito grande do futebol australiano e realmente a gente. Agora eu vejo assim, não, vai só para participar, sabe? É a cota da Oceania e aí vai estar lá para participar. Eu acho que a Austrália ela tem um benefício que, como ela conseguiu a vaga na Copa relativamente cedo, ela teve um tempo para fazer amistosos e para fazer testes que são muito interessantes. E eu falava que na última Copa eu não dava nada pela Austrália, e a Austrália foi até as oitavas de final e Sim, fez um dos jogos mais duros contra a Argentina. A sim. Argentina teve uma dificuldade gigantesca para ganhar de 2-1 da Austrália. Então, assim, eu acho que a Austrália, ela coletivamente pode incomodar. Eu acho que quando a gente olha na parte técnica, a Austrália pode criar várias oportunidades e não marca gol, porque tecnicamente tem seus problemas, como você falou, jogadores fora dos principais clubes, fora dos principais centros. Você vai encontrar um jogador ou outro que vai jogar na Premier League, vai jogar no futebol alemão, mas assim, bem menos do que em outros tempos na Austrália. Só que é um time que coletivamente pode chegar organizado e vamos ver como que as equipes que têm um sangue quente, digamos assim, vão reagir
em caso de um início ruim na Copa do Mundo ou em caso de tomar um primeiro gol para a Austrália. Porque, veja, os Estados Unidos têm todo o contexto que a gente falou no começo desse vídeo. O Paraguai é o sangue quente em forma de seleção, essa Sim, seleção é paraguaia. um time A da dividida Turquia, brusca. exatamente, e a Turquia o sangue quente europeu é a Turquia. É a Turquia, é. Então, assim, talvez a Austrália ganhe pontos e possa sonhar com alguma coisa jogando no erro desses times. Porque a gente já comentou aqui que cada um desses times tem pontos fracos. Eu acho que a Turquia tem menos, mas tem, né? Sim. Tem. A Turquia pode fazer um jogo de 40 finalizações contra a Austrália e não fazer Mas nenhum no gol. contra-ataque, E toma um gol no contra-ataque. Como é que a Turquia reage? Eu acho que a Turquia ia se desorganizar, ia se sim. desesperar. E numa dessa, a Austrália consegue pontuar contra Turquia, Paraguai, Estados Unidos. Enfim, eu acho que o jogo mental e principalmente o jogo tático, coletivo da Austrália pode fazer uma diferença. Tecnicamente falando, a Austrália é o pior time do grupo. Se a gente tivesse aqui que fazer um bolão, talvez a gente colocasse vitória de todos os outros contra a Austrália. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha de que essa parte coletiva, essa mente mais fria, esse peso que não existe um peso na Austrália de que Não, tem não que existe. passar da primeira fase. Eu acho que a cobrança na Austrália é participar da Copa. Tem que participar da Copa. E participa. Então, assim, eu acho que a Austrália pode surpreender, entre aspas, não no sentido de avançar ou de ir longe na Copa do Mundo, até acho que se eventualmente passa da primeira fase, pode ser goleada já no mata-mata, independente do adversário É, que pegar, mas acho que pode deixa eu até dar surpreender uma em pesquisada. momentos Quem dos é o. jogos, sabe? Pode ter complicar um jogo para a Turquia, complicar um jogo para o Paraguai, da gente olhar e, sei lá, 30 do segundo tempo e tá 0-0, Austrália e Paraguai, sabe? Eu acho que pode acontecer isso, né? Eu tô curioso para ver o jogo contra o Paraguai, porque o Paraguai não gosta de ter a bola. Se a Austrália também ficar dando chutão para frente, como é que vai ser esse jogo, né? Ó, a Austrália pode cruzar com o Brasil. Se a Austrália passa em segundo, o Brasil em primeiro, é Brasil e Austrália. E Pois aí o é, segundo. Então, seria assim. ótimo. Ah, não. Pro Brasil, tipo, como foi a Coreia do Sul lá em 2022, né? Aquele jogo para você rodar o elenco, para você fazer Acho gols e até ganhar que confiança. bem mais abaixo, tá? Não, Acho bem que mais abaixo, também acho, assim, sabe? Porque aquele jogo, o Brasil com 15 minutos tá 1-2-0, então era aquele duelo para você fazer saldo, descansar o elenco para uma possível oitavas de finais, então é um cruzamento bem complicado da Austrália, que se passar é bem quase que heróico. e pensando nesses cruzamentos, né? Se o Brasil passa em primeiro lá e pega quem vem desse grupo, a gente pode ter, além de Austrália, a gente pode ter o Paraguai, que aí eu já acho que é um adversário que Duro, iria complicar muito para a seleção brasileira, até pelo estilo de jogo, porque o Brasil ia ter 4 atacantes, talvez, né? Vamos ver se o Ancelotti mantém. Jogando ali, tentando criar alguma coisa, e o Paraguai fazendo o que ele mais gosta, que é se porque defender. o Enfim, jogo contra o Paraguai, já com o Carlo Ancelotti, foi 1-0 sofrido, se eu não me engano, no Maracanã, que eu não sei se é a estreia do Ancelotti, é a data FIFA de estreia, e o outro o Brasil perde lá em 2024 para o Paraguai por 1-0 lá no Defensores El Chaco. pois é, pois é. Eu acho que no mais, Helder, já encaminhando aqui para a reta final do vídeo, a gente tem um grupo que não tem dono, a gente tem um grupo que está bem aberto. Eu acho que minimamente ali tem chance para todos os 4 times, a Austrália um pouco menos, mas os outros 3 têm muita chance de classificar, de tirar ponto um do outro. E só para não passar batida aqui para nossa audiência, eu acho que a Turquia vai passar em primeiro e o Paraguai passa em segundo Em lugar, segundo. mas eu acho que vai ser um equilíbrio que, eventualmente, a diferença do primeiro para o segundo pode ser o saldo de gols, pode ser o confronto direto, sabe? Vai ser uma coisa assim. Eu imagino campanhas muito parecidas, Turquia e Paraguai passando. Eu não. Eu acho que os Estados Unidos já vai acabar passando em terceiro, na ideia geral, né? Entre segundo e terceiro.
Mas hoje eu prefiro o trabalho do Paraguai em relação aos Estados Unidos, porque é um Estados Unidos totalmente que a gente não sabe o que esperar na Copa do Mundo, sabe? É um time sem identidade, a gente não sabe se vai jogar mais defensivo, mais ofensivo, apesar de ter bons nomes. Eu acho que os Estados Unidos teve um retrocesso com o Maurício Pochettino, um trabalho que eu diria até ruim, né? E é até engraçado que o Pochettino estava sendo especulado no Real Madrid, então, depois vindo de um trabalho muito ruim nos Estados Unidos, você pegar o maior clube do mundo. Então, é um dos Estados Unidos que eu acho que tende a fazer uma Copa do Mundo ruim. Até acredito que a tensão política que envolve os Estados Unidos também na Copa do Mundo, que vamos ser sinceros, essa Copa do Mundo, se fosse para ser diferente do que acontece, que é os 2 pesos e 2 medidas, se fosse para fazer a mesma medida para todo mundo, os Estados Unidos era para estar fora da Copa do Mundo, né? Essa Copa não deveria ser nos Estados Unidos, por exemplo. Mas como no mundo existe 2 pesos e 2 medidas, acho que essa pressão que existe nos Estados Unidos, né, eu acho que tem até um pouco de sentimento de, olha, vou torcer contra eles, que pode pesar também no final de tipo, o estádio, quanto do estádio vai estar sempre, vamos torcer contra os Estados Unidos? Porque a gente sabe que os ingressos estão uma fortuna, eu acho que não vai ser casa cheia em todos os jogos, mas eu acho que nos jogos dos Estados Unidos pode ter uma torcida dividida, por exemplo, porque muita gente tá ali meio que neutro, mas aí vai acabar torcendo contra os Estados Unidos. Tem esse fator que é muito curioso, interessante você trazer. A gente tem que dar uma olhada quais são os estádios que os Estados Unidos vão jogar, porque a gente pode ter algum país do Oriente Médio que passe por lá. Acredito que o Irã não vai são passar um jogo em por lá. Seattle e 2 jogos em Los Angeles, né? Mas eu acredito que o Irã não passa por lá, mas não. talvez a gente tenha Argélia, Iraque, enfim, outras seleções. Por que eu falo isso? Porque tem a quantidade de torcedores que vão estar na cidade. O cara vai se hospedar na cidade para ver a seleção dele. Eventualmente, a gente sabe como funciona a Copa do Mundo, os ingressos já estão sendo vendidos. Mas, eventualmente, um jogo de oitavas de final, que ninguém sabe quem vai se enfrentar, na porta do estádio vai ter um monte de gente vendendo ingresso, tentando ali, de alguma forma, trocar o ingresso para poder ir para o jogo da seleção. A gente sabe que isso acontece, né? E até por questão de segurança, mas sabe? E aí, ir para o jogo dos Estados Unidos querendo aprontar alguma coisa, né? Um atentado, por exemplo, é propício a isso, sabe? Chama, você fica aquele imãzinho assim, sabe? De um atentado, por exemplo. Eu nem seria tão radical pensar assim, mas eu acho que a gente pode ter situações do time dos Estados Unidos vaiado no estádio, Sim. por exemplo. E aí é uma situação que como é que o time vai reagir, né? Porque tem todas as questões políticas que poderiam acontecer se os Estados Unidos fossem vaiados, enfim, muito provavelmente o presidente dos Estados Unidos será vaiado em algum momento, enfim. Mas como é que o time reage, né? Porque numa dessa, o apoio da torcida e o fato de jogar em casa acaba se tornando um peso. Você tem tantas indefinições no time, uma equipe ainda que parece tão desorganizada em alguns pontos, e aí você imagina que vai ter uma grande festa para você, e o que você vê são protestos políticos e depois também uma vaia que, cara, Estados Unidos e Turquia. Já é um jogo que a possibilidade dos Estados Unidos serem vaiados já existe. Então, assim, é muito curioso esse aspecto do grupo também. Até por isso, acho que Estados Unidos, na comparação com o Paraguai, que é quem eu coloco como segundo colocado, está bem atrás. Eu acho que está atrás coletivamente, acho que individualmente está um pouquinho atrás, e essas questões extras, quando a gente olha para o Paraguai, é uma seleção super motivada e super empolgada que está voltando para uma Copa do Mundo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é aquele clima de tensão e você não sabe se vai ser 8 ou 80. Sim. E o Paraguai tem aquele saldo assim, tipo assim, voltando uma Copa do Mundo, sendo que a última Copa do Mundo que o Paraguai vai, bateu quartas e quase elimina a campeã do mundo, sabe? Tem o pênalti do Cardoso que o Casillas pega. A Espanha, eu tava até vendo assim, tá na Espanha, né, as pessoas lembrando muito o Mundial 2010, e eu revi os lances desse jogo esses dias, tipo uma partida duríssima, a Espanha perde pênalti com o Xabi Alonso,
Aí depois o Paraguai perde, né? O Paraguai poderia ter feito 1-0 naquele o dia. gol é tão chorado, o gol da Espanha O gol nesse do jogo, Villa que bate na trave 3 bate vezes. na outra e vai amarrado. Então, assim, é um jogo sofrido. E aí o Paraguai tem esse ponto, assim. E o Paraguai é uma seleção chata, né? A gente sabe como o Paraguai é uma seleção muito chata. Por isso até eu acho que o Paraguai, talvez o melhor jogo desse grupo seja Paraguai e Turquia mesmo, né? Porque a Turquia gosta de criar, gosta de finalizar, como a gente falou, gosta de ter a bola e de tentar dominar os adversários. Embora quando a Turquia tenta fazer isso contra adversários que são melhores tecnicamente, ela acaba se ferrando, muitas vezes porque deixa espaços na defesa. Mas vai ser curioso ver a Turquia contra o Paraguai, que é um time que se defende muito bem e que joga em velocidade, eventualmente ali num contra-ataque com os bons pontas do Paraguai. Então, a tendência de um jogo movimentado, quem sabe até de muitos gols, é bem alta. Olha, mas temos um ponto e é um rolê importante. Que Estados Unidos e Paraguai acontece dia 12 de junho às 10 da noite. Então, é aquele rolê que você pode fazer com sua namorada que gosta de futebol. Olha, o nosso rolê hoje é assistir Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo, né? Então, é até num dia curioso, né? Que é o Dia dos Namorados. Eu acho que muita gente vai aí parar os seus olhos para assistir esse jogo de Copa do Mundo, porque sabemos, Copa do Mundo é Copa do Mundo. A gente tenta ver o máximo de jogos possíveis. É isso aí, Helder. Já tá anotado. Aí é o seu date de Dia dos Namorados, assistir Estados Unidos e Paraguai no Pátio do Forró. Aí foi um combo interessante, viu? Tem até algumas emissoras aí que vão transmitir pelo celular, dá para acompanhar. E um dia de Roberto Carlos, hein? Tem isso, né? Tem isso. Também. Então você tem muitas opções para o Dia dos Namorados. E eu posso estar maluco, mas eu acho que tem um jogador do Paraguai chamado Flores. Sim. Então você tem todo o combo aí para poder acompanhar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente vai ter um grupo bem interessante, é um grupo melhor do que muitos outros que a gente tem na Copa do Mundo. 48 seleções, né? Às vezes tem um grupo aí que não é só um time abaixo, tem 2, 3. Tem Eu 2, acho que 3. até os times que são abaixo nesse grupo, que eu acho que não vão se classificar, Estados Unidos e Austrália, eles têm algo ali. Os Estados Unidos têm alguns valores individuais interessantes. Tem um treinador que, apesar de estar meio perdido ainda no cargo, é um treinador com experiência de futebol europeu, né? De repente ele pode trazer algo aí diferente e tal. Não faz um bom trabalho há muito tempo, mas talvez ele melhore na Copa do Mundo, quem sabe. E a Austrália tem um fator coletivo, como eu destaquei, que é muito interessante também. Então, eu acho que é um grupo para a gente ficar de olho, um grupo muito movimentado. E repito aqui o que eu falei, para mim passam Turquia e Paraguai. E aí, não, eu também vou nessa onda e aí vamos ver como os Estados Unidos se encaixam aí no possível melhores terceiros, né? Essa ideia agora com a fase a mais, os terceiros colocados passam, então pode ser que os Estados Unidos belisquem essa terceira vaga, porque claro, né, a gente vai para o grupo de Portugal, por exemplo, Congo, Uzbequistão e Colômbia, né, junto com Portugal, então talvez os Estados Unidos acabe arrumando essa vaga como terceiro colocado. Mas é isso, chegamos ao fim da análise do grupo D, ainda não temos data para análise do grupo E, mas aí ao longo da semana a gente vai combinando aqui, tem muito conteúdo para vocês. Faltam 8 dias para a Copa do Mundo. Eu acho que a gente chegou na pior fase, assim, sabe? Porque não tem jogo, os amistosos muitas vezes não é tão atraente, né? Salve o da seleção brasileira, por exemplo. Veio de mão puxado, todos. Tipo, você olha assim, todo mundo com medo de se machucar, é aquele clima que você até sente sono, mas aí chegamos na pior parte, mas aí dia 11 teremos a abertura da Copa do Mundo, né? Então, já animado porque a Copa do Mundo chegou, né? Foram 3 anos e meio nessa Copa do Mundo de intervalo mais curto, mas aí estamos na beira de mais uma Copa do Mundo. Quem sabe o Brasil aí não saia com o Hexa Campeonato. Mas é isso, Herbert, valeu, obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. Para quem é do meu canal, vai lá no canal do Herbert. Para quem é do canal do Herbert, vem aqui no meu canal. Ao longo dos dias a gente vai soltando mais conteúdo para vocês, né? Ainda estamos no grupo D,
tem muitos grupos para falar ainda até o dia 11 de junho na Copa do Mundo.